Bom dia, criançada. Tudo bem com vocês? Terça-feira, 1º de dezembro, último mês do ano. Faltam 25 dias para o Natal. Faltam 31 dias para a gente entrar no ano de 2021. Que ano, hein, crianças? Que ano! Bom, hoje a gente vai estudar um pouquinho de matemática. A Cássia não vai estudar muito com vocês, não, porque vocês estão cansados e eu vou mandar para vocês uns probleminhas de divisão, tá? Então a gente vai dar início aí à unidade 11. Só que, criançada, a gente vai fazer o seguinte. Hoje a gente vai pular, ó, mostrar para vocês. A gente vai pular aqui as páginas 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. A gente vai para a página 35. Por que a gente vai pular? Porque eu vou pensar um jeito de ensinar para vocês essa parte que eu vou pular. Essa parte que eu tô pulando, lá na escola, a gente aprende lá na quadra. Então, a gente monta as nossas réguas, a gente monta nossos aviões de papel e a gente vai para a quadra estudar distâncias. Então, eu vou pensar um jeito de ensinar para vocês esse conteúdo sem ficar puxado a distância, tá? Então, por isso que nós vamos pular, que ele é um conteúdo um pouco mais puxadinho. E a gente vai aqui, ó, para medir com o quê? Tá? A gente vai estudar medições, que isso eu consigo ensinar para vocês por meio de aula online, tá bom? Então, lembra, pessoal, que tudo que a gente não acabar esse ano também, a gente acaba ano que vem. Então, se caso a gente não der tempo da gente fazer essas páginas que eu pulei, vocês não precisam preocupar que vocês vão aprender, tá? Eu vou ver se eu penso uma forma e gravo um videozinho para vocês até semana que vem. Bom, criançada, seguinte, vamos começar aí com o nosso estudo. Então, aqui eu quero que vocês observem que tem alguns objetos diferentes que a gente usa para medir as coisas. Então, deem uma olhada em todos. Vocês conhecem todos? Pensem aí. Esse daqui, ó, pessoal, vou falar um pouquinho de cada um rapidinho. Isso daqui é uma fita métrica. A gente usa para várias coisas. A gente usa para medir a altura, para medir, por exemplo, costureira usa muito essa fita aqui para fazer roupa. A gente tem aqui uma xícara medidora. A gente usa ela para medir capacidade, para medir volume. Então, quanto que cabe aqui dentro? 1 litro, meio litro, 600 mililitros. Então, por exemplo, a gente usa para fazer receitas isso daqui. A 3 e a 4 são a mesma coisa, só que a 3 ela é mais moderna e a 4 é um modelo mais antigo. Isso daqui são balanças, a gente usa para pesar as coisas, para saber os pesos. O quinto, isso daqui a gente usa para medir a temperatura do ambiente. Depois, a 6. Cadê a 6, gente? Que eu não tô vendo. Ah, tá aqui. O relógio a gente usa para medir o tempo. Depois, o 7, as xícaras, né? Para medir café, chá, né? Depois, a 8, a gente usa as colheres. Aqui é colher de sopa, colher de chá. Também, ó, para receitas, né? E a 9, o termômetro que a gente usa para medir a temperatura do nosso corpo. O 5 é a temperatura do ambiente. O 9 é a temperatura corpórea, a temperatura do nosso corpo, tá bom? Então, vamos virar aí. Página 36. Você conhece todos os objetos nas imagens da página anterior? Sabe para que servem? Você reparou que na imagem 7 há 2 tamanhos de xícara e na imagem 8 há 2 tamanhos de colheres?
Em receitas culinárias, a xícara maior é chamada de xícara de chá e a menor de xícara de café, cafezinho, café. A colher maior é chamada de colher de sopa e a colher menor de colher de chá. Então, para a gente fazer receita, sempre aparece lá colher de sopa, colher de chá, xícara de café, tá? Lápis na mão. Observe os objetos nas imagens das páginas anteriores. Desculpa. Observe os objetos nas imagens da página anterior. Recorte da aba as informações que descrevem a utilidade de cada um desses objetos e cole-as no número da imagem. Então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão cortar, desculpem. Essas informações aqui. Aí, vocês vão voltar na página anterior. Então, vocês vão ver o número 1. Uma fita métrica. Para que serve a fita métrica? É um desses daqui. Vocês vão colocar em cima do número 1. Depois, o que é o número 2 aqui? Deixa eu achá-lo. Aqui, ó. É a xícara medidora. Para que serve o número 2? Então, vocês vão preencher aqui do número 1 ao número 9. Vocês não colem, não. Primeiro, vocês coloquem, tá bom? E aí, depois, ó, vocês pausem o vídeo para ver se vocês acertaram, tá? Ok. Então, cortem aí, olhem a imagem e não colem antes da Cássia confirmar com vocês. Lá na escola, vocês colocariam em cima, eu olharia um por um. Aqui não dá. Então, pause o vídeo para fazer isso, tá? Então, eu vou imaginar que vocês pausaram o vídeo para que vocês fizessem o que eu pedi. Agora, vamos ver se tá certo. Se estiver certo, vocês colem. Então, vamos começar aí. O número 1 era a fita métrica. Para que serve a fita métrica? Foi a primeira coisa que eu falei antes de falar da costureira. Eu falei que serve também para medir a altura das pessoas. Então, a fita métrica, ela serve para medir a altura das pessoas. Depois, o segundo, eu falei lá da caneca, não, desculpa. Do copo lá. Esqueci, gente, o nome do negócio. Do copo com as medidas. Eu falei que ele serve para medir capacidade, né? Volume. Nesse caso aqui, ó, o que a apostila colocou? Ó, medir a quantidade de leite em mililitros. Em mililitros, por quê, pessoal? 1 litro tem 1000 mililitros. Então, 100 mililitros, 200 mililitros, 300 mililitros, 400 mililitros, 500 mililitros, que é o meio litro, né? 500 mililitros é meio litro. 600 mililitros, 700 mililitros, 800 mililitros, 900 mililitros. Quando eu falo 1000 mililitros, é 1 litro. É 1 litro de leite, 1 litro de refrigerante, tá? Então, aquele copo medidor, ele tem essa função de medir a capacidade, o volume. Aqui colocou leite, gente, mas eu acho que não precisa ser necessariamente só leite. Qualquer líquido, tá? Serve aqui para medir. Depois, o 3 é a balança, né? Medir o peso de um alimento. Realmente, ele mede o peso de um alimento. Então, vamos para o 4, 5 e o 6. O 4 também é uma balança, só que é aquela balança de 2 pratos. Então, o que a gente coloca de um lado tem que ser igual ao que a gente coloca do outro. Então, aqui ele colocou comparar o peso de 2 objetos ao mesmo tempo. Por que comparar o peso de 2 objetos ao mesmo tempo? Se eu coloco essa caneta de um lado e eu coloco essa caneta do outro, eles têm o mesmo peso, a balança vai ficar equilibrada. Então, eu já sei que esses 2 objetos têm o mesmo peso. Depois, o 5, que é o termômetro, né? Só que é o termômetro que mede a temperatura do ambiente, né? Depois, o 6, o relógio. Deixa eu beber um golinho d'água. O relógio vai medir o tempo. O 7
Ele colocou medir uma porção de farinha de trigo, mas na verdade pode ser trigo, pode ser achocolatado, pode ser aveia, pode ser maisena. O 8, ele colocou medir uma pequena porção de mel, mas pode ser o mel, pode ser o sal, pode ser açúcar. E o 9, que é a temperatura corpórea, né? A temperatura da pessoa. Então, se vocês fizeram certo, vocês pausem o vídeo e colhem agora, tá bom? Bom, vamos dar continuidade aí. Leia a receita a seguir. Bolo de chocolate. Então, 4 gemas, 2 colheres de sopa de manteiga, 300 gramas de açúcar. Não é 300, viu? Lembra que a gente aprendeu isso lá no começo do ano. Quando a gente vai falar gramas, a gente fala no masculino, senão é grama de mato. 300 gramas de açúcar, 200 mililitros de leite, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 24 gramas de chocolate em pó, 2 colheres de chá de fermento e 4 claras em neve. Misture os ingredientes na ordem, coloque em uma forma untada e leve ao forno pré-aquecido. Asse por mais ou menos 35 minutos em fogo médio. Ah, olha que questão interessante. Vocês vão reler a receita e vocês vão imaginar que vocês estão fazendo a receita. Que instrumentos de medida vocês vão usar para fazer esse bolo? Façam um X em tudo que vocês usaram para fazer o bolo. Façam aí, por favor. Pausem o vídeo para fazer. Então, vamos lá? Vamos começar aqui. O que a gente usou para fazer o bolo? Bom, a gente usou para fazer o bolo. Vou até colocar assim, ó. Eu vou precisar da colher. Para quê? Porque ela fala 2 colheres de sopa de manteiga. A fita métrica eu não vou precisar medir o bolo. O copo medidor, para que eu vou precisar? 200 mililitros de leite. Gente, termômetro eu não vou precisar, eu não preciso medir a temperatura do meu corpo para fazer um bolo. Então, olha aqui, outra colher. Ele pede, cadê? 2 colheres de chá e 2 colheres de sopa. Então, a receita tem a colher de chá e tem a colher de sopa. Outra coisa aqui, ó, 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Então, a gente precisa também. Relógio, por que a gente precisa do relógio? Porque ele fala que é mais ou menos 35 minutos, tem que ficar ligada. Aqui a gente não vai usar a xícara de chá, não tem lugar nenhum falando que eu vou precisar usar uma xícara de chá, não, desculpa, gente, café. A gente não vai usar a xícara de café, não tem nada na receita que me peça uma xícara de café. Agora, para que eu vou precisar da balança? Na hora que eu vi a receita, eu pensei, aqueles 24 gramas de chocolate em pó, se eu não tiver a balança, eu não consigo medir. 24 gramas não dá para medir no olhômetro, tem que ser na balança, tá? Então, essas foram as que vocês tinham que marcar. Adorei essa atividade, vou até montar uma desse tipo na prova. Achei ela interessantíssima. Então, vamos lá. Você já estudou algumas unidades de medida, não é? Então, vamos relembrá-las. Vamos virar aí. Criançada, eu não vou ler o que tá aqui. Eu vou pegar uma folha e eu vou explicar para vocês sem olhar aqui na apostila, tá? Só preciso pegar aqui. Bom, vocês sabiam que quando vocês crescerem eu vou ensinar isso para vocês em matemática? Tô ensinando isso lá no 7º ano.
mas o sexto aprende, o sétimo aprende, o oitavo aprende, o nono usa muito. Então é o seguinte, pessoal, a gente vai marcar aqui algumas unidades de medida. Então vamos começar pela unidade de medida tempo. Então, para a gente medir o tempo, a gente usa o quê? O relógio. O relógio, qual é o tempo que a gente consegue tirar dele? A gente consegue tirar as horas. Então, eu falo quantas horas de viagem? Os minutos. Quantos minutos de recreio? E os segundos. Quantos segundos eu consigo ficar sem respirar? Então, quando a gente fala de tempo, a gente tem aqui as horas, os minutos e os segundos. Eu tenho certeza que se nós estivéssemos na escola, ia ter criança que ia me perguntar se existem outras unidades de tempo. Maior que horas, não. Horas é o maior. Mas menor que segundos tem. Quando vocês assistem Fórmula 1, por exemplo, hoje a criançada não assiste, né? Na minha época a gente assistia porque tinha o Ayrton Senna. Mas lá na Fórmula 1, eles ganham por milésimos de segundos, centésimos de segundos. Então, o segundo não é a menor unidade do tempo, tá? Mas para a criançada, vocês precisam conhecer essas três: horas, minutos e segundos. Aí, pessoal, a gente tem também uma outra unidade de tempo que a gente usa para medir comprimento. Ó, é comprimento com o, tá? Senão fica comprimento. Aí comprimento é bom dia, boa tarde, boa noite. Então, comprimento. Olha, para comprimento, o que é um comprimento, pessoal? Comprimento pode ser uma distância, por exemplo, qual que é a distância de Campos Gerais a Campo do Meio? Tá aqui no comprimento. Qual que é a distância da minha mesa até a mesa lá do Pietro, por exemplo? Comprimento. Qual que é o tamanho do caderno? Comprimento. Então, tudo que a gente usa relacionado a tamanho ou distância nós falamos que é comprimento. Então, o que a gente vai usar aí para comprimento? Existe, pessoal, uma tabela, que a tabela tem alguns nomes que vocês crianças não aprendem. Então, por exemplo, eu vou só citar para vocês. Qual que é a tabela completa do comprimento? Eu vou mostrar aqui para vocês e eu vou mostrar quais que vocês crianças têm que conhecer. Então, a gente começa com o metro, que é o padrão. Aí a gente fala que os menores, a gente fala assim na matemática, submúltiplos do metro são o decímetro, que é o dm, o centímetro, que é o cm, e o milímetro, que é o mm. Tá vendo que eu tô colocando tudo minúsculo, tá? E maiores que o metro, os meninos acham engraçado que quando eles aprendem, eles nunca tinham ouvido falar. A gente tem o decâmetro, a gente tem o hectômetro e a gente tem aqui o quilômetro. Ai, ficou apertado. Então, não sei se... Ai, consigo. Ficou apertado. Não tô conseguindo pegar tudo. Mas então, criançada, essa tabela aqui é a tabela completa da distância, do comprimento. Vocês vão aprendê-la quando vocês estiverem lá no sexto ano. Então, eu vou ensinar lá no sexto ano, por exemplo, eu dou um valor em metro e vocês têm que transformar em centímetro. Ou, por exemplo, eu dou um valor em decímetro e vocês têm que transformar em hectômetro. O que vocês têm que saber esse ano? Vocês têm que conhecer as seguintes unidades, tá? Vocês têm que conhecer o quilômetro, que é esse daqui, que é o maior, né? Quilômetro é para medir distâncias maiores de uma cidade até outra. Então, a gente fala assim, por exemplo, que Campos Gerais até Campo do Meio, eu não tenho certeza, 21 quilômetros, eu vou chutar, não sei se eu estou certa. Então, para distâncias maiores,
a gente usa o quilômetro. Aí vocês têm que conhecer também o metro, que o metro a gente usa muito. Por exemplo, a altura de uma pessoa é em metro. Eu, por exemplo, eu tenho 1,70 m. Agora eu posso falar também que eu tenho 1,70 m. Eu tenho isso daqui, ó, eu tenho 1,70 m, que é a mesma coisa que 170 centímetros. Então, vocês têm que conhecer o centímetro também. O centímetro, por exemplo, pessoal, se eu pego aqui a minha régua, deixa eu pegá-la. Ó, a minha régua, ela tem, ó, 20 centímetros, tá? Então, o tamanho da minha régua, essa reguinha que eu uso aqui na minha aula, é de 20 centímetros. E vocês têm que conhecer também o milímetro. O milímetro, pessoal, ele é o menorzinho, tá? Uma coisa milimétrica é uma formiguinha milimétrica, tá? Coisas muito pequenininhas são milimétricas, tá? Então, aqui, a gente tem que conhecer o quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro. Então, isso daqui para representar a distância ou o tamanho de alguma coisa. Aí, a gente também tem que conhecer a tabela que representa o que a gente chama na matemática de massa. A massa é o peso das coisas. O nome correto é massa. A gente fala peso, mas certo seria nós falarmos a massa. Então, a massa do meu corpo, não o peso do meu corpo, tá? Então, a massa, a gente tem aqui também, igual a gente tem essa tabelinha aqui, a gente tem uma tabelinha para massa. Como que é a tabelinha da massa? A gente começa aqui pelas gramas, que é a unidade padrão, tá? Tem a decigrama, a centigrama e a miligrama. Aí, maiores que a grama, a gente tem a decagrama, a hectagrama e o quilograma. Então, essa daqui é a completinha. Quando vocês forem maiores, vocês vão aprender a fazer conversões, ou seja, converter quilo para decigrama, centigrama para miligrama e assim por diante. O que a criançada tem que saber hoje? A criançada tem que conhecer o quilograma. Ai, faltou. Não faltou não, mentira. O quilograma, o grama e o miligrama. Vocês têm que conhecer esses três aqui. Quem é o quilograma? Por exemplo, eu compro 1 quilo de farinha. Eu compro 1 quilo de carne. Então, quando você compra coisas mais pesadas, você compra elas em quilo, tá? Então, eu, por exemplo, eu compro 5 quilos de arroz, tá? Então, é para peso, para medir peso. Quanto que a gente usa o grama? O grama, pessoal, quando a gente usa, por exemplo, você vai lá no mercado, você pede assim, ah, moça, me dá aí 300 gramas de presunto. Você pede aí, me dá 500 gramas de mussarela. Então, o grama você usa para coisas que são menores que o quilo. 1 quilo tem 1000 gramas. Então, tudo que é menor que 1000, a gente vai usar aí o grama. 200 gramas, 300 gramas, 500 gramas. Quanto que a gente usa miligrama? Miligrama é o remédio. O remédio que a gente toma tem miligrama. Então, por exemplo, eu estou tomando um remédio que tem 700 miligramas. Então, o miligrama é o menor, é para coisa menos pesada, vou falar assim. 1 miligrama, pessoal, ele é como se fosse o grama dividido em 1000 pedacinhos. Imagina que você tem aí 1 grama na mão. Você vai dividir esse 1 grama em 1000 pedacinhos, ou seja, em 1 miligrama, tá? Então, vocês têm que conhecer esses três aqui. E o último que vocês têm que conhecer é o de volume. Quando eu falo em volume, volume significa eu falar quanto que cabe dentro. Então, por exemplo, quando eu pego a minha garrafa d'água aqui, ó, eu quero saber quanto que cabe dentro, ó. Cabe dentro 1 litro. Então, o volume dele é de 1 litro. Deixa eu até beber um golinho aqui.
Então, o volume dele é de 1 litro. Então, o volume, pessoal, é quanto cabe dentro. É a capacidade. Para o volume também tem uma tabelinha. Então, a tabelinha do volume, a gente começa com o litro, que é o padrão. Aí, a gente tem o decilitro, o centilitro e o mililitro. Aí, maior que ele, nós temos o decalitro, o hectalitro e o quilolitro. Qual que vocês têm que conhecer? Esse e esse são os que a gente mais usa. Ai, desculpa, gente, eu cortei aqui. A gente tem que conhecer o litro e o mililitro. Então, o litro, pessoal, 1 litro de refrigerante, 2 litros de refrigerante, 1 litro de leite, 2 litros de leite. E o mililitro, por exemplo, quando você compra uma garrafinha d'água, aí você fala, nossa, quanto que cabe nessa garrafinha? Ah, cabem 500 mililitros. Ou se não, por exemplo, quando você pega uma receita, pede lá 200 mililitros de leite. Então, 1 mililitro é a milésima parte do litro. Então, 1 litro tem 1000 mililitros, tá? Então, 1 mililitro a gente usa quando? Quando a gente quer usar menos que 1 litro. Se eu quero usar menos que 1 litro, eu vou usar aqui 1 mililitro, tá? É claro que tem esses outros aqui, mas vocês crianças não vão estudá-los, tá bom? Então, vocês têm que conhecer isso daqui que a Cássia falou. Então, isso que a Cássia falou é esse resuminho que tá escrito aqui, tá bom? E agora vocês vão tentar completar a questão número 3 aí sozinhos. Eu não vou dar a resposta para vocês. Pensem aí, pausem o vídeo, tá? Então, vamos lá. Pausaram aí? Fizeram aí? Então, vamos corrigir. Letra A. Alana andou 5 o quê? Quilômetros de bicicleta de sua casa até o trabalho. Pessoal, não faria centímetro falar que ela andou 5 metros, ou 5 centímetros, ou 5 milímetros. Aqui, se fossem 5 metros, ela poderia ter ido a pé. E 5 centímetros e 5 milímetros, pessoal, olha aqui. 5 centímetros, o que que é? Milímetros, então não consigo nem representar. Então, ela só pode ter andado quilômetros nessa letra A, tá? Na letra B, Camila comprou 2, o quê? 2 quilogramas de banana para fazer a torta. A mesma coisa, não faz sentido ela comprar 2 gramas, nem 2 miligramas. Seria muito pouco. Uma bananinha só deve pesar uns 100 gramas. Imagina, então, 2 gramas é descascar uma banana e tirar uma lasquinha, tá? Então, vamos para o próximo. Letra C. Raquel tem uma régua grande de 30... Gente, 30 centímetros, né? Ninguém vai ter uma régua de 30 metros. Nem de 30 quilômetros. Maior do que daqui até Alfenas. Nem de 30 milímetros. Não existe régua de 30 milímetros, tá? A régua é em centímetros. Questão D, ó o remédio que eu falei. Remédio é sempre em ml. Então, Laura tem que tomar 5 mililitros de remédio 2 vezes ao dia. Vamos lá, próximo. Letra E. Maria viajou 2 horas. Gente, não faz sentido ela viajar 2 minutos ou 2 segundos. Ainda mais ó, de avião. Da cidade de Cuiabá até a cidade de São Paulo. E por último, letra F. Renata encheu o tanque de seu carro com 40, só pode ser litros, pessoal. 40 mililitros é muito pouquinho, pessoal. 40 mililitros é um copinho pequenininho.